Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. O conhecimento técnico proporciona, obviamente, a realização de um bom trabalho. E é óbvio, né? É natural, né? Que quem atue numa área busque uma formação e procure efetivamente conhecer, né, a sua atividade profissional para que possa prestar um bom trabalho. A gente está falando aqui dos nossos guias de turismo e é por isso que nós vamos conversar com ele, que é natural de Novo Hamburgo, reside em Canela e trabalha na região há 18 anos como guia nacional e internacional e tem formação técnica, mas além disso ele é graduado em Teologia, Filosofia, História e Geografia. E é reverendo da Igreja Anglicana, a Igreja Católica da Inglaterra. Ele está com a gente aqui nesta manhã para a gente bater um papo. Ele que é guia nacional e internacional, o Sidney Schroeder, que é conhecido como Cid. Tudo bem, Cid? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Braulio. Bom dia aos nossos ouvintes. Primeiramente, agradeço esse convite de estar aqui para partilhar um pouco desse nosso trabalho, tanto da igreja quanto do turismo, que são minhas duas grandes paixões. Certo. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Falar um pouco da igreja, né? Porque eu acho que a gente sempre ouve falar, né, da igreja anglicana, que é a igreja católica. Ela é uma igreja ortodoxa? Como é que... Não, é uma igreja católica. Católica. Tanto que ela surgiu no cristianismo junto com os apóstolos, depois com a conversão de muitos romanos, isso lá no século I, II. Teve um grupo que foi para as Ilhas Britânicas. Lá levaram o cristianismo de uma forma muito primitiva. Chegando nas Ilhas Britânicas, encontraram os celtas, que era um povo nativo. Uhum. E lá foram se misturando e acabaram convertendo os celtas, né? Interessante que na cultura celta as mulheres são as protagonistas muitas vezes das lideranças. E isso foi por muito tempo, até que o Império Romano cai, a Igreja Romana assume como governo, isso em 470 depois de Cristo. E aí no início do século VI, 500 e alguma coisa, o Papa o Grande, né? Ele mandou Gregório Grande, né? Gregório Magno mandou emissários cristãos para ver o que existia nas Ilhas Britânicas, porque o cristianismo estava começando. E aí ele colocou uma equipe de 8 monges, entre eles Agostinho, e ele chegou nas Ilhas Britânicas para converter quem estava lá e levou uma surpresa. Já existia o cristianismo. Você está falando do Santo Agostinho? Agostinho, não Agostinho de Hipona. Tá Agostinho da Cantuária. Tá certo. Então, esse chegando lá, viu aquelas pessoas que já tinham uma prática cristã, faziam Eucaristia, falavam de Jesus Cristo, então não precisou converter, já estavam convertidos. E aí ele disse, o que vocês fazem aqui nas Ilhas Britânicas, nós fazemos em Roma. E aí se juntou a igreja essa, né, celta, diga-se de passagem, cristã celta, com a igreja de Roma. E isso foi até o ano de 1534. Quando aconteceu o segundo cisma cristão. O primeiro foi em 1054, como tu te referes, com os ortodoxos, que foi a igreja lá do Oriente, e a segunda foi com a igreja anglicana. Henrique VIII precisava casar, precisava de herdeiros. Sua esposa primeira, Catarina de Aragão, ela só tinha dado uma filha, ele precisava de um herdeiro homem, e ela não conseguia mais engravidar, disse, eu preciso de um homem para seguir o meu reinado. E aí ele tinha muita relação com o Papa, vai falar com o Papa da ocasião, o Papa disse, não vou dar o divórcio, por quê? Porque Catarina, ela era tia de Carlos V, que era o rei da Espanha. E neste período, Braulio, a igreja romana, a igreja católica, ela era protegida pelo Império Espanhol. Sim. Então, na verdade, existia uma ligação muito forte com a polícia, com a política. Com a política. Então, o Papa, ele tinha uma proteção, e quem protegia era a Espanha. Então, se ele desse o divórcio, a tia de Carlos V ficaria uma divorciada, no tempo. Sim. Então, isso não seria legal, né? E ele disse, não vou dar. Tu não vai dar o divórcio? Não tem problema. Tudo que é da tua igreja de Roma no meu país, no meu território, é meu agora. Uhum. Isso que eu acho interessante de Henrique VIII. Ele manteve toda a estrutura da igreja católica, toda. Só a figura do Papa que não. Ele foi o chefe da igreja. Foi um dissidente. Foi um dissidente. Só que ele morre
E aí, daí ele consegue um filho. Ele casa, consegue um filho, aí vem o Eduardo. Eduardo vai assumir o lugar do pai com 9 anos de idade, mas ele morre com 14. Só que nesse período a igreja, como tal, a igreja cristã estava vivendo também um outro cisma que aconteceu em 1517, foi com Martim Lutero. Então, o luteranismo da Alemanha, da Suíça, da Reforma, né, começou colocando essa possibilidade de um novo cristianismo. E a Inglaterra não queria. Mas, com a morte de Henrique VIII, Eduardo se deixou influenciar pelos seus tutores, que eram de uma corrente mais evangélica. E aí foi aquele estrago, ou seja, da igreja católica começou a aparecer pouco e começou mais a igreja protestante. O Eduardo morre com 14 anos. Quem assume sua primeira irmã, que era filha legítima de Henrique VIII com Catarina, que era Maria, chamada Maria Sanguinária. Ela sabendo que ela era de... Por que sanguinária? Desculpa. Vai saber por isso agora, né? Ela foi terrível, como o pai. Como ela tinha uma formação católica, né, romana, ela disse assim, não queremos essa parte luterana. E mandou matar todos aqueles que tinham proferido qualquer fé ou qualquer nome para a igreja luterana. Ela mandou matar, ela matava tudo, né? Sim. Então, para deixar a igreja... Tá aí o motivo a igreja luterana foi-se e ficou a igreja católica. Mas também tinha aqueles que não concordavam. Tanto que quando Henrique VIII assume esse papel de chefe da igreja, muitos padres, muitos bispos não aceitaram. E botaram fogo em conventos, seminários, igrejas, né? Para não entregar para Henrique VIII. Que coisa horrível. Inclusive, até hoje, eu já estive várias vezes na Inglaterra, a gente tem sinais, ruínas de tempos daquela época. Aí morre também a Maria e vai entrar quem? A irmã daquele que Henrique casou, que foi a Ana Bolena. E ele então vai dar uma filha, a chamada Elizabeth I, a chamada a Rainha Virgem, porque ela disse, quando ela tornou-se adulta, que ela nunca casaria, porque nenhum homem ia dominá-la. E ela morreu virgem, né? Diz a história. Então, e ela, como era dos princípios de católica, ela disse: a igreja não vai ser nem católica e nem protestante, ela vai ter a vida via média. Então nós temos a alta e a baixa igreja, católica e luterana. Mas ela professa a fé, tanto se tu pegares a nossa liturgia. Isso é curioso, o nosso livro... Como é que tem a alta? Eu não entendi. Tem a alta igreja, que é a parte católica, que manteve-se plenamente, e a baixa, que é a igreja luterana. Nós temos as duas. Então, e ela fica no meio. Então ela consegue... No caso, a anglicana. A anglicana consegue... Ela navega nas duas. Ah, perfeito. Navega nas duas, mas ela é mais católica. Ela tem preceitos católicos e luteranos. Só que o nosso livro de oração comum, que seria o missal romano, como os padres usam, nós temos um livro, foi editado em 1549. E o Cranmer, quando ele editou, e depois que teve essas mudanças, ele foi visto como um herege até mesmo. Ele botou, como ele foi morto queimado, né? Naquela época era assim. Ele mandou queimar as mãos dele primeiro, porque ele achou que tinha criado um livro ou uma religião, alguma coisa diferente, que era coisa do demônio. E depois vimos que não era isso. E desse livro de oração comum de 1549 vai surgir o Missal Romano em 1570, depois da Contra-Reforma da Igreja Católica de 1544 e 1562. Então, muito da Igreja Anglicana, ela contribuiu com a Igreja Romana. Hoje, 3 formas de cristianismo que têm a sucessão apostólica, ou seja, que o primeiro Papa foi Pedro. Atualmente, para a Igreja Romana, nós temos Francisco. Na Igreja Ortodoxa, nós temos o Patriarca. E para nós, na Igreja Anglicana, nós temos os nossos bispos. E o máximo que chega a ser arcebispo, que é o da Cantuária, que a sede fica em Londres. Hoje nós estamos em 165 países, 100 milhões de anglicanos no mundo, não somos muito. No Brasil somos muito pouco. Aqui em Canela nós somos acho que não chega a 30 anglicanos. Nós temos uma igreja aqui há 65 anos em Canela. Onde é que fica a igreja de vocês? A igreja anglicana fica aqui na Rua Tio Elias, no parque de Canela, aqui atrás da igreja. Uma igrejinha pequena, acho que todo mundo já passou por ali, é a Missão São Pedro. Ela está há 65 anos. Interessante, quando ela começou na Rua Oswaldo Aranha, era numa garagem. Depois fomos para a igreja luterana,
que deram um espaço do salão até nós ganharmos o terreno de um morador, né, que foi o próprio anglicano da cidade, o seu Pedro. E aí depois veio uma sede, uma igrejinha lá de Lajeado Grande, que fizeram ali. Está há 65 anos. E essa surgiu de São Francisco de Paula. Que legal. E eu hoje sou pároco, sou coadjutor da paróquia da Virgem Maria de Caxias do Sul. Caxias do Sul tem 600 mil habitantes, 500 mil habitantes, 600 mil. Lá nós chegamos no ápice da igreja anglicana com 300. Hoje eu rezo missa para 30, 35 pessoas. Então você vê, a igreja anglicana não é uma igreja de divulgação, parece, né? E ficou muito na questão de família. E mantemos toda a característica da igreja romana. Se um dia tu fores, Braulio, numa missa aqui da catedral e fores à tarde na nossa missão, não, mas é a mesma coisa, os paramentos são igual, temos a Eucaristia, só que nós comungamos sobre as duas espécies, pão e vinho, e de joelhos. Essa é uma característica, tá? Podemos comungar de pé, não tem problema, mas é de joelhos. Temos outras características que diferem da igreja romana. O divórcio, você pode casar 1 milhão de vezes e não precisa ser anglicano. Tu pode ser católico da igreja romana e casar conosco, desde que tu seja casado no civil, ponto. Temos também a criança, quando ela é batizada, ela já recebe a primeira Eucaristia. Se ela consegue engolir sólidos, ela já recebe a comunhão. Não com o vinho, mas sim com o suco de uva. É consagrado à parte e é consagrado. Então nós temos a Associação Apostólica, a Bíblia, como fundamento, 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo, porque foram essas que Cristo instituiu. Os outros 5, que é a unção dos enfermos, que é a ordem, matrimônio, isso são ritos sacramentais que nós fazemos. Sim. E dos ritos sacramentais, o matrimônio é uma curiosidade. Tem as segundas uniões, casam, mesmo sendo católico, romano, e também temos desde 2018 o casamento igualitário. Nós casamos homem com homem, mulher com mulher. Porque o princípio nosso é o amor. Não é regras. Nós não olhamos mais para Moisés, tanto do Antigo Testamento, mas nós olhamos para Jesus. Quando Jesus estava na Terra, Braulio, eu tenho certeza que já existiam homossexuais. Existia. Claro. Mas durante 3 anos do seu Chamados trabalho... eunucos. Não, eunucos é aquele que se faz casto sem ter relação. Ou seja, né, isso já existia, mas existiam homossexuais sim. Tanto que existe um fato muito interessante. Então a que diferença é que o eunuco ele se faz casto. se faz casto. É como os padres se fazem casto, né? Tem toda a possibilidade de ter a relação, mas não quero. Tem um fato da Bíblia que eu acho muito interessante, que os romanos, a gente sempre usa romanos e os anglicanos, né? Os romanos, a última expressão que ele usa antes de comungar a Eucaristia, ele diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei só uma palavra e serei salvo. Da onde que surgiu esse contexto dessa frase exegética? Era um centurião romano, que possivelmente tinha o seu companheiro, né? Eles eram de uma comunidade não muito longe ali de Jerusalém. Ele estava doente, o seu escravo, né, o seu servo. E ele, sabendo que Jesus não poderia ir na sua casa, porque ele vivia em pecado naquela condição. Ele era impuro, porque ele tinha uma relação homoafetiva. Mas os judeus não os condenavam, por quê? Porque eles davam a subsistência, a sinagoga, a comunidade, aquela coisinha, né? Tu me ajuda, eu te ajudo, a gente não se mete na tua vida. Então, interessante que isso, na exegese, colocando hoje, é a principal frase antes da comunhão. Então, Jesus sabia de tudo, que ele estava em condição irregular. Mas a tua fé fez o teu servo se curar. Certo. Então, só para concluir, em 3 anos, Jesus nunca trouxe uma frase de condenação homoafetiva. E a única condenação que poderia ter de uma coisa imoral, que era a prostituta, que seria apedrejada, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sidney, olha só, tu viu que você nos contou uma história muito bacana sobre a origem da igreja anglicana, que nos enriqueceu aqui. É importante a gente ouvir essas histórias, até para formar nossa opinião. Eu sempre acho bacana, acho importante a gente conhecer, antes de expressar qualquer julgamento, né? De expressar uma opinião, a gente tem que pelo menos conhecer. Eu mesmo aqui falei do eunuco, né? Porque, na verdade, eles tinham seus testículos, né, removidos, justamente para que não tivesse relação, né? Mas eles poderiam
eram escravos. Escravos, Eram na escravos, né? Eles conviviam com as mulheres, inclusive, né? Exatamente. Eles viviam naquele momento que, então, se vive com mulher, não pode ter relação. Então, eles eram castrados de uma forma, né? Para até evitar o ato em si. A gente não vai ter muito tempo para falar agora sobre o teu trabalho como guia, né? Você vai ter que voltar outro dia aqui, mas fala um pouco sobre o teu trabalho como guia. Bom, eu sou guia, comecei desde criança, eu gostava disso, mas a vida vai levando para os outros caminhos. Aí fiz filosofia, fiz história, geografia, fui professor, mas sempre gostei de guiar, mostrar esse mundo que Deus criou. E até que surgiu uma oportunidade. Eu era da Igreja Romana, deixa isso bem claro, eu fui 37 anos da Igreja Romana. Fui religioso, com votos perpétuos da Igreja Romana. E aí chegou um ponto, não dava mais. A estrutura... Você chegou a ser ordenado? Não. Não. Mas estudou em seminário? Sim. Eu fui religioso com votos perpétuos, né? E aí depois terminou-se tudo, sabe? Deus não me quer dessa forma. E é onde eu caí em Canela. Né, através de estão precisando de guia lá em Canela. E eu liguei para broker, estão precisando, vim para cá. Curioso que eu não tinha nem R$15 para vir para cá, eu estava assim, falido mesmo. Não tinha onde dormir a primeira noite. O padre me deu um pouso, ele falou: tá tão frio, se tu quiser tem a casinha do cachorro, né? A gente riu muito nessa noite. Daí acabei ficando de uma noite, acabei ficando 7, e aí a broker me chama e foi a minha grande escola. Eu sempre digo isso, eu digo o nome dela aqui porque é uma empresa muito séria da região, muito responsável, né? E disso aí começou o meu trabalho de guia. Não sou bem franco, quando eu vim para cá, não sabia nem onde era a igreja de Canela, sabia que ficava aqui, mas não sabia nada de sua história. E nesses 18 anos eu digo assim: o estudo, a informação é importante. Modéstia à parte, eu já trabalhei muito aqui nessa região, ajudei muitos colegas e para muitos eu sou uma referência. Isso para mim me deixa muito feliz. Sidney, como é o nome daquele lugar? Por que aquela história aqui? Eles me ligam assim. Você acabou também se formando, né? Buscando qualificação. Muito. Todo o conhecimento que eu tenho foi através... Até curiosidade, na primeira semana que fiz o estágio, se não vou dar conta disso. Eu tive 2 dias de folga, fui para a biblioteca de Canela, peguei um monte de livros, eu comia aqueles livros dia e noite. E aí comecei a fazer meus históricos, né? Então, e a coisa foi indo, e cada vez vai evoluindo mais, né? E com o meu conhecimento que eu já tinha também, vai agregando isso. E aí hoje, em 2007 comecei a fazer o Mercosul, e 2010 eu estava atendendo um grupo aqui em Canela, teve um cliente, disse: eu quero você na minha viagem ano que vem para Terra Santa. Eu falei: mas eu não tenho nem passaporte fácil, eu nunca fui para... Você vai, eu nunca peguei um avião internacional. Você vai. E a partir disso foi. Hoje eu trabalho em 52 países como guia credenciado, né? Então, para mim, isso é um grande legado. E, como disse, voluntário também no conhecimento. Hoje, eu estou sempre criando matérias, criando artigos. Até faz umas 2 semanas, eu estava voltando de Porto Alegre de carona, de BlaBlaCar, aquele sistema, né? E o cara disse: como eu queria poder contar para os meus passageiros um pouco a história de Novo Hamburgo, de Sapiranga, etc. Cheguei em casa e disse: o cara me deu uma ideia. Fui e gravei 31 vídeos de 2 minutos, 3, sobre cada cidade da nossa região, né? Coloca lá no carro e vai ouvindo e vai aprendendo, né? Eu não sou a última palavra, mas são materiais que eu consegui através. Que legal. E isso eu faço sempre. Então, o meu desejo agora é fazer técnicas do guia de turismo, como receber num aeroporto, como atender num hotel, como capacitar camareiras, essas coisas todas, né? Então, eu acho que o conhecimento não me pertence. Olha só, Sidney, que pena que a gente não vai ter tempo de aprofundar um pouco nesse assunto A gente volta. De que você tem conhecimento, né? Que você tem aí um conhecimento técnico, enfim, uma experiência, né? Uma expertise nessa área como guia nacional e internacional. Mas a gente agradece muito porque você acabou nos dando uma história sobre a origem da Igreja Anglicana, a Igreja Católica da Inglaterra, a Igreja Católica Britânica. O correto é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Só um detalhe, nós ordenamos mulheres. Certo. Nós temos no Brasil 9 dioceses, sendo dessas 9, 3 são mulheres que administram. Uma da Amazônia, do Paraná, e a de Pelotas, e 6 homens. Desde 85 as mulheres são ordenadas sacerdotes, porque nós vimos como Maria Madalena a primeira apóstola. Sim.
Então, nesse sentido. E é uma igreja totalmente que está aberta. Vamos ter a missa agora, domingo às 5 da tarde. Vai estar o nosso bispo aqui. Onde é que fica a igreja? Aqui na Tio Elias 290, bem na frente da estação de tratamento aqui do Parque do Lago, né? Sim. E temos um culto, apenas uma missa por mês aqui. Eu em Caxias rezo todos os domingos às 9h30 da manhã, né? Lá, então, lá é minha paróquia efetiva. Sair daqui para lá, né? Ok. Então fica o nosso convite. Obrigado, Sidney Schroeder. É isso, falei certo? Mais uma vez, obrigado. E como digo, que o menino Jesus ainda faça morada em nosso coração. É Natal até dia 6 de janeiro, por isso continuamos dando Feliz Natal. E que 2024 estejamos juntos para trocar ideias e multiplicar esse amor de Deus. Obrigado! Obrigado você, Sidney. Um abraço grande, sucesso no teu trabalho como reverendo e também como guia e como ajudante, enfim, como voluntário, né, na formação de novos guias. Deixa eu trazer aqui o Davenas para encerrar a nossa programação de hoje. Pode falar, Sidney. Até deixar a minha rede social, né, guia Sidney Schroeder ou www.guiasidney.com.br. Lá tem muitas informações sobre a nossa igreja também, sobre o meu trabalho. Obrigado. Obrigado, Sidney. Grande abraço para você. Davenir, por favor, fale-nos as últimas informações. Exatamente, né? Uma colisão na Rota do Sol deixa 3 feridos. O acidente ocorreu quando o veículo Gol, que seguia no sentido litoral Caxias, invadiu a pista contrária. Uma colisão lateral, então, na Rota do Sol, entre os quilômetros 148 e 149, após o entroncamento da BR-116 com a RS 453, que marcou a tarde de ontem, então, envolvendo uma van de um supermercado e um Gol, né? Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu quando o veículo Gol, que seguia no sentido Caxias Litoral, possivelmente invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente com a van que dirigia no outro sentido contrário também. Vamos seguindo então, trazendo hoje, quarta-feira, vamos trazer aqui as ofertas do o Banco de Empregos. Banco de Empregos, né? Banco de Empregos da ASIC de Canela. Que tem aí as seguintes vagas, né? Não estava achando aqui, mas achei. Auxiliar de produção, atendente, esteticista, auxiliar administrativo, assistente de cobrança e contas a receber, analista financeiro, auxiliar de limpeza, barista, atendente, assistente de serviços, assistente técnico, cozinheiro, chapista, também auxiliar de limpeza, copeiro, operador de bilheteria, atendente de parque, consultor de vendas, garçom, garçonete, vendedor e vendedora, auxiliar de manutenção de hotel e também assessora comercial. São estas vagas, então. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp aí no 54981217722 ou fazer o seu cadastro, né? Com o seu currículo aí no Banco de Empregos, www.asiccanela.com.br. São estas as informações para hoje. Voltaremos amanhã, então, a partir das 7 da manhã, aqui no Grande Jornal Regional. Grande abraço a todos e uma feliz quarta-feira. Tem mais da Venas para encerrar o nosso GJR, o nosso Grande Jornal Regional, que volta amanhã às 7 aqui pela Clube 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Arcol, Artefatos de Concreto.